E é isso, galera. Finalizamos aí mais um pay-per-view da WWE, o Elimination Chamber de 2026, o último pay-per-view antes da WrestleMania 42. E eu falo com vocês que esse pay-per-view deixou a galera um pouco dividida. Tem gente que gostou, tem gente que odiou, e eu particularmente falo com vocês que eu achei um pouco abaixo do esperado. E não que eu estivesse esperando algo grandioso nesse pay-per-view, inclusive daquela caixa gigantesca que no final a gente sabe o que aconteceu. Mas eu falo com vocês que alguns resultados sim me surpreenderam. Mas muita gente, como sempre na internet, reclamou e reclamou bastante. E em relação ao Elimination Chamber do ano passado, que na minha opinião foi o melhor Elimination Chamber da história da WWE, esse Elimination Chamber deixou muito a desejar. Mas não foi só coisa ruim, galera, também tivemos coisas boas, e eu já vou falar pra vocês. Então não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Então galera, vamos para o que interessa, que é a minha análise do pay-per-view Elimination Chamber de 2026. E começamos com o Elimination Chamber feminino, com a vencedora indo para a WrestleMania enfrentar Jade Cargill pelo cinturão feminino da WWE. Tiffany Stratton e Kiana James começaram essa luta como as duas primeiras participantes. As duas trocaram golpes sem grande risco de eliminação logo nesse início. Mas ainda assim, galera, protagonizaram em alguns dos momentos de destaque, quando Tiffany Stratton errou aquele backspring elbow e acabou se chocando contra a câmara onde a Raquel Rodrigues estava presa. A Asuka acabou sendo a terceira a entrar na luta. E como manda a tradição da luta do Elimination Chamber, já chegou distribuindo porrada pra tudo que é lugar em sequência. Então tivemos a Alexa Bliss, que foi a quarta participante, e aproveitou o fato das outras três já estarem desgastadas. Ela foi a primeira a realmente ameaçar uma eliminação. E a Tiffany Stratton voltou a se chocar contra uma das cápsulas quando a Kiana James lançou ela com um slingshot. Então a Rhea Ripley entrou como a penúltima participante, deixando Raquel Rodrigues como a última ainda presa em sua cápsula. Rhea Ripley escapou de um Sister Abigail de Alexa Bliss, enquanto Alexa Bliss também conseguiu evitar o Riptide 2 vezes. A Alexa Bliss se preparava para aplicar-lhe um Sister Abigail em Kiana James, mas então a Asuka surpreendeu com aquele mist, aquela tinta que ela joga na cara da competidora, permitindo que a Kiana James fizesse o pin e eliminasse Alexa Bliss. Quando Raquel Rodrigues finalmente entrou na luta como a última participante, as quatro restantes tentaram ali se unir contra ela. Ainda assim, meu povo, Raquel Rodrigues mostrou toda a sua força, chegando a pegar a Rhea Ripley do lado de fora e aplicando um powerbomb para dentro do ringue. Além de acertar, é claro, Asuka com Fall Away Slam. E ao tentar atacar ela, Kiana James acabou sendo lançada por Raquel Rodrigues contra aquele vidro de uma das cápsulas com um Running Power Slam, que na minha opinião foi um dos melhores momentos dessa luta. Em seguida a gente teve Raquel Rodrigues aplicando um Terrana Bomb em Asuka sobre o corpo de Kiana James e conseguiu a eliminação. Eu falo com vocês que Kiana James mostrou muita coisa aí dentro desse Elimination Chamber e ela tá de pouquinho em pouquinho chegando onde ela precisa chegar dentro da WWE. Ela tá indo de degrau em degrau e ela tá me surpreendendo a cada luta. Dentro dessa Elimination Chamber não foi diferente. Com a Tiffany Stratton no alto das cordas e Raquel Rodrigues pronta para atacá-la, Rhea Ripley saltou do topo ali da estrutura com um Flipping Senton, derrubando Raquel Rodrigues e abrindo espaço para que Tiffany Stratton acertasse um Prettiest Moonsault Ever para poder eliminar a grandalhona. A luta ficou então reduzida entre Rhea Ripley e Tiffany Stratton. E nesse final eu não vou mentir para vocês que eu achei realmente que a Tiffany Stratton fosse vencer. Stratton tentou de novo tentar aplicar o Prettiest Moonsault Ever, mas Rhea Ripley a empurrou do topo contra uma das cápsulas e, na sequência, conectou o seu finisher Riptide para poder vencer o combate e garantir a sua vaga em uma luta contra a campeã feminina da WWE, Jade Cargill, na WrestleMania 42. Meio que foi uma decisão até que certa para poder criar esse confronto inédito na WrestleMania. Até porque a gente já viu Jade Cargill contra Tiffany Stratton e, meus amigos, não foi uma boa coisa de se assistir. A Jade Cargill atualmente só defendeu esse cinturão uma vez e o reinado dela não tá sendo nada mais nada bom. Pode ser sim que a Rhea Ripley ganhe esse cinturão na WrestleMania, mas pode ser também
que a Jade Cargill saia aí retendo seu cinturão e só perca para Bianca Belair quando a Bianca Belair voltar. Foi uma luta sólida do Elimination Chamber e funcionou muito bem como abertura do evento. Agora, meu povo, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é entre Becky Lynch, a campeã intercontinental feminina, que vai defender o seu cinturão contra a desafiante AJ Lee. E bom, galera, AJ Lee começou aí buscando a vitória nessa luta com rápidos roll-ups, mas a Becky Lynch conseguiu escapar todas as vezes. Ainda assim, a Becky ficava bem frustrada quando a AJ Lee ganhava ali um embalo na luta. A AJ Lee também concentrou boa parte da sua ofensiva no braço da Becky Lynch, preparando o terreno para aplicar o seu golpe Black Widow mais tarde. Com o passar do tempo, gente, a Becky Lynch reagiu e passou a desgastar a AJ Lee usando a sua vantagem física e de força, incluindo aquele Exploder Suplex no canto do ringue. Com o ritmo ele alternando entre essas duas, a Becky Lynch conseguiu escapar de um Black Widow e transformar o movimento em um Reverse DDT, para uma contagem de quase 3. Em seguida, a Becky Lynch removeu a proteção de um dos cantos ali do ringue, expondo aquele aço no turnbuckle. AJ Lee então evitou ser lançada contra o canto exposto e ainda escapou de uma tentativa de um Disarm Her. A árbitra Jessica Carr então percebeu aquele turnbuckle descoberto e tentou resolver a situação, mas Becky Lynch empurrou AJ Lee contra ele e acabou acertando a juíza acidentalmente com um chute. Aproveitando o momento, AJ Lee encaixou um Black Widow e forçou a Becky Lynch a desistir, porém a árbitra estava caindo no chão e não viu aquele tap-out. Becky Lynch trouxe então uma cadeira de aço para o ringue, o que levou a uma sequência confusa. AJ Lee foi lançada do topo em direção à cadeira, mas errou aquele impacto. A Becky Lynch então aplicou um DDT sobre a cadeira que também não conectou de uma forma limpa. Foi bem esquisito. E após a árbitra se recuperar, a Becky Lynch acertou um Manhandle Slam, mas AJ Lee conseguiu sobreviver. Aí então a árbitra impediu Becky Lynch de jogar AJ Lee contra o canto exposto ali do ringue, o que a deixou furiosa. Em um momento de descuido, Becky Lynch acabou correndo e batendo o próprio rosto no turnbuckle de aço, permitindo que AJ Lee encaixasse o seu característico Black Widow novamente, dessa vez garantindo a vitória e conquistando o cinturão intercontinental. E bom, gente, a luta ela pareceu carecer um pouco de intensidade e aquele impacto físico, e alguns spots, especialmente ali envolvendo as de cadeira, saíram visivelmente errados. Aí no fim o combate ele foi esquecível, pelo menos pra mim. Embora longe de ser ruim, o combate não foi ruim e deu esse momento para AJ Lee, conquistando mais um cinturão dentro da WWE. Agora a pergunta que não quer calar: o que vai acontecer para a WrestleMania? Será que vamos ter aí uma rematch pelo cinturão intercontinental, ou se AJ Lee vai defender o seu cinturão contra uma outra desafiante? E para ser sincero, depois do que eu vi hoje nessa luta, eu não preciso de mais uma luta aí envolvendo essas duas. Para mim, o que eu faria? Eu colocaria a Becky Lynch em uma rivalidade aí com a Jessica Carr, até porque todos os momentos em que a Becky Lynch, entre aspas, foi prejudicada na visão dela e nas palavras dela, a Jessica Carr estava envolvida. E lembrando também que a Jessica Carr é uma lutadora. A Jessica Carr, quando fez um tryout na WWE, ela fez como uma lutadora e foi chamada para ser árbitra. E eu falo com vocês que eu tô um pouco curioso para ver o que ela consegue entregar no ringue e quem sabe aí se envolver em uma rivalidade contra a Becky Lynch. Eu não descartaria essa possibilidade. Mas aí você me pergunta, Gui, e a AJ Lee? E bom, não esperem que a AJ Lee vai aparecer em todos os programas da WWE, porque ela tem uma agenda muito parecida aí com o do Roman Reigns e ela só aparece quando ela quer. Fora também que eu não acredito que ela vai carregar esse cinturão por muito tempo, talvez até perder nessa WrestleMania, ou quem sabe aí no próximo pay-per-view. Eu meio que daria uma oportunidade para a Roxanne Perez. E para quem não sabe, a Roxanne Perez é uma grande fã da AJ Lee, inclusive ela tem inúmeras fotos aí vestida, fantasiada de AJ Lee para o Halloween, inclusive com aquele cinturão do Divas Championship em alusão aí a AJ Lee quando foi campeã. A Roxanne Perez não esconde que a grande referência para ela na luta livre foi a AJ Lee, então eu acho que poderia ser feito aí uma história indo para a WrestleMania 42, mas provavelmente a WWE vai entregar pra gente
uma outra luta entre AJ Lee e Becky Lynch, com o resultado aí sendo um resultado reverso. A AJ Lee ganha agora e depois a Becky Lynch recupera o cinturão, o que eu acho que não tinha necessidade, até porque a Becky Lynch já fez o que ela precisava fazer para poder ajudar esse cinturão e ela fez bastante já. Para mim não tem necessidade de ela carregar esse cinturão mais uma vez. Eu colocaria a Becky Lynch numa rivalidade ou com a Jessica Carr, ou ela indo aí pro cenário do cinturão mundial, e deixando aí o cenário do cinturão intercontinental feminino seguindo o seu próprio rumo, da AJ Lee e depois possivelmente aí para Roxanne Perez. Mas enfim, gente, o que eu sei de luta livre, né? Então vamos partir aí para a nossa próxima luta. Então a nossa próxima luta é pelo cinturão mundial dos pesos pesados. CM Punk, o campeão mundial, vai defender o seu cinturão contra o desafiante e líder do Judgment Day, Finn Balor. E bom, antes da gente falar da luta em si, todo mundo percebeu que a entrada do CM Punk foi um pouco diferente. A entrada dele trouxe uma referência especial à sua cidade natal, com aquela clássica introdução do pré-jogo do Chicago Bulls, arrancando aí uma boa reação do público ali de Chicago. E a luta contra o Finn Balor começou com um chain wrestling bem equilibrado. Balor adotou um ritmo mais cadenciado e desgastante, cumprindo a promessa de esfriar aquela torcida ali de Chicago. Esse controle seguiu até que um double crossline deixou os dois caídos ali no chão, e a partir daí CM Punk reagiu com uma sequência forte de ofensiva. E em determinado momento CM Punk sofreu um golpe ali que fez a boca dele começar a sangrar, mas ainda assim ele conseguiu acertar um diving elbow em Finn Balor. Mesmo assim, gente, Finn Balor parecia sempre um passo à frente de CM Punk, inclusive escapando de um Anaconda Vice para poder derrubar CM Punk e conectar um Coup de Grace para a contagem de quase 3. Balor chegou a cogitar chamar os seus companheiros ali do Judgment Day, mas hesitou. Teve um momento que ele olhou ali para a entrada do Elimination Chamber, mas ficou na dele, não chamou ninguém. Porém, ele acabou pagando por isso ao virar direto para um Go to Sleep de CM Punk. O impacto lançou o Finn Balor para fora do ringue, aí já do lado de fora ele respondeu com um Sling Blade e um Shotgun Dropkick, que jogou CM Punk contra a barricada. Na reta final da luta, gente, o CM Punk retomou o controle, aplicou um Sharpshooter, distribuiu alguns chutes e acertou um segundo Go to Sleep para poder garantir a vitória e reter o seu cinturão. Após a luta, o Finn Balor mostrou-lhe respeito ao apertar a mão do CM Punk antes de deixar o ringue. E pra mim, gente, a luta entre os dois que eles tiveram ali no Raw foi um pouco melhor. E a torcida de Chicago, que normalmente é uma das mais intensas, surpreendentemente estava contida, estava um pouco mais calada do que o normal. E é claro, eu não vou culpar a torcida, porque hoje em dia a WWE está entregando um produto bem abaixo do esperado, bem previsível, e eu entendo a torcida não ficar tão animada em relação às coisas que acontecem. Ainda assim, gente, a luta ela foi bem sólida, embora que o vencedor ele foi bastante previsível. Ninguém, absolutamente ninguém na face da Terra achou que o Finn Balor iria vencer essa luta. Então agora o próximo desafio de CM Punk é Roman Reigns na WrestleMania 42. Agora, gente, antes da gente ir pro nosso main event, teve a revelação de que tinha dentro daquela caixa gigante que estava aparecendo no Raw, estava aparecendo no SmackDown, e não poderia ser aberta até o dia do Elimination Chamber. E agora, finalmente, ela foi aberta. Tivemos aí os dois GMs do Raw e do SmackDown, Nick Aldis e Adam Pearce, abrindo ali a caixa. Aí, dentro dessa caixa, tinha meio que um caixão. E dentro dessa caixa surgiram aí várias mulheres com uma pintura ali estilo Danhausen, antes que o próprio lutador aparecesse e conduzisse elas até o ringue. As mulheres fantasiadas acabaram fazendo ali uma dança em cima ali do ringue e o Danhausen entregou pro Michael Cole um pote cheio de dentes, uma coisa bem bizarra. Aí ele voltou pro ringue e meio que as luzes se apagaram e todo mundo desapareceu. E o que chamou a atenção nesse segmento, além de, claro, as dançarinas góticas, até porque se você não gosta de dançarinas góticas, você deve ter algum problema mental. E também porque durante esse segmento, quando ali finalizou esse segmento, os fãs acabaram vaiando e foi bastante perceptível. E foi nesse momento que eu falei assim, bom, a WWE cavou a própria cova.
E nada contra o Danhausen, até porque eu gosto dele, mas você fazer um mistério gigantesco pro Elimination Chamber, um ano após aí o heel turn do John Cena no Elimination Chamber de 2025, que pra mim foi o melhor Elimination Chamber da história, você me entrega um personagem cômico como se fosse algo gigantesco, como se fosse um Chris Jericho da vida ou um outro grande nome. As pessoas criaram sim muitas expectativas e no final foi entregue isso. Parabéns WWE pelo excelente trabalho. E agora, galera, nós vamos para o nosso Main Event da noite. E essa luta é a Elimination Chamber masculina, com o vencedor indo para WrestleMania enfrentar Drew McIntyre pelo cinturão da WWE. E bom, gente, Cody Rhodes e Javon Evans, ou Javon Williams, de acordo com o Mark Nash, que é o anunciador que errou o nome dele, começaram a luta trocando golpes até a entrada de Trick Williams. Williams e Javon Evans passaram a brigar enquanto Cody Rhodes ficou momentaneamente caído do lado de fora. O ritmo seguiu alternando entre os três até a chegada de Logan Paul. Evans, Williams e Cody Rhodes se uniram imediatamente para atacar Logan Paul, mas logo voltaram a lutar entre si, dando espaço para que Logan Paul finalmente entrasse no ritmo do combate. LA Knight foi o próximo a sair da cápsula, deixando Randy Orton como o último participante ainda preso. Logan Paul subiu no topo de uma das cápsulas com Javon Evans e LA Knight indo atrás. LA Knight e Javon Evans jogaram Logan Paul lá de cima e ele colidiu com o Trick Williams e Cody Rhodes ali no ringue. Na sequência, LA Knight aplicou um BFT do alto da estrutura. Então, Randy Orton entrou por último, e com ninguém ainda sendo eliminado. Javon Evans acertou um Frog Splash da cápsula em Trick Williams, mas acabou sendo surpreendido por um Pulverizer que, meu amigo, foi muito perigoso. E ele sofreu então a primeira eliminação. LA Knight tentou um Diving Elbow, mas acabou escorregando ali da corda superior e foi aquele momento que todo mundo colocou a mão na cara e falou assim, meu Deus. Pois é, LA Knight não vai vencer essa luta. Segundos depois acertou o Trick Williams com BFT, mas mesmo assim Trick Williams rolou para fora do ringue e Logan Paul aproveitou para aplicar um golpe baixo em LA Knight, seguido de um roll-up para eliminá-lo. Cody Rhodes acertou Trick Williams com Crossroads, mas Logan Paul lançou Cody Rhodes contra o poste do ringue e roubou o pin, deixando a disputa entre Logan Paul, Cody Rhodes e Randy Orton. Aí você me pergunta, caraca, mas o Logan Paul tava aí com um push massivo dentro da Elimination Chamber, mas aí vocês esquecem que essa posição era inicialmente para o Bron Breakker e acabou indo depois para Bronson Reed. Aí depois foi para Logan Paul, ou seja, todo mundo se machucou e acabou sobrando para Logan Paul. Aí, do nada, aparecem ali os seguranças agarrando um homem mascarado que tentava interferir. E quando o Adam Pearce retirou a máscara desse cara, ele revelou ser alguém desconhecido. E depois foi revelado que ele era um estudante ali da escola de Pro Wrestling do Seth Rollins. Porém, outro mascarado conseguiu invadir o Elimination Chamber enquanto Trick Williams deixava a estrutura. O invasor então chutou Logan Paul e aplicou um Curb Stomp, permitindo que Cody Rhodes fizesse o pin. Em seguida foi revelado que o homem mascarado era nada mais nada menos que Seth Rollins. Aí naquele caos que estava acontecendo naquele momento, com a porta aberta, Drew McIntyre apareceu sorrateiramente, entrou no ringue e acertou Cody Rhodes com o cinturão da WWE. McIntyre continuou o ataque até ser surpreendido por um RKO de Randy Orton. Cody Rhodes ainda respondeu com Crossroads em McIntyre, mas imediatamente levou um RKO de Randy Orton, que garantiu a vitória e uma vaga para a WrestleMania. Mas aí eu pergunto pra vocês algumas coisas aqui, pensem comigo. Aquela porta, ela ficou aberta o tempo inteiro. Será que alguém não percebeu aquilo ali? Será que os oficiais estavam ali do lado de fora, ali do ringue, os árbitros, ou até mesmo o Adam Pearce ou o Nick Aldis não fecharam aquela porta? Aquela porta ficou aberta, ninguém tava nem aí pra isso. Outra coisa, Austin Theory. Por que o Austin Theory tá no Division? Ele não fez absolutamente nada. Ele tá ali só pra quê? Pra ser um cara bonito? É isso? Aquela porta ficou aberta, entrou o Seth Rollins
entrou o Drew McIntyre e o Austin Theory não fez simplesmente nada. Foi legal ver o Seth Rollins de volta, mas foi aquele típico momento que a gente coloca a mão na cara e fala: meu Deus, quem bucou essa droga? E a luta certamente entra nessa categoria de overbooked. Mas a vitória do Randy Orton até que foi uma surpresa agradável, pelo menos pra mim. Resta a gente saber se a WWE vai conseguir aí seguir com o confronto entre Randy Orton e Drew McIntyre para WrestleMania, o que eu acho que não vai ser o caso. Com certeza aí eles vão colocar o Cody Rhodes e até talvez o Jacob Fatu nessa disputa, transformando numa Fatal 4-Way Match, ou talvez até uma 3-Way, só com o Cody Rhodes, o Drew McIntyre e o Randy Orton. E quem sabe aí com o Randy Orton conseguindo aí o seu 15º cinturão mundial. Seria um pouco mais interessante do que ver Cody Rhodes conquistando de novo o cinturão da WWE. Eu acho que provavelmente o público ia vaiar bastante. Mas então, galera, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse Elimination Chamber de 2026? O que vocês acham aí desse Elimination Chamber em comparação ao ano passado? Eu particularmente gostei muito mais do ano passado do que desse ano. E os vencedores dessa Elimination Chamber, o que você achou? Você gostou ou você simplesmente odiou? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!